Essa semana eu comecei a ver várias matérias, vários materiais que falavam sobre criança interior. E na hipnoterapia, quando a gente fala de criança interior ferida, lógico que a gente não está falando que dentro da gente existe uma criança que está lá ferida, não é isso. A gente fala de pensamentos da infância, a gente fala de sentimentos feridos da infância, quando feriu aquela criança. E esse sentimento e esses pensamentos perduraram uma vida inteira. E com a hipnoterapia você tem a chance de voltar e ressignificar tudo isso, liberando a pessoa daquele sentimento ruim que ficou preso lá naquela criança. Pois bem, essa semana eu fiz alguns stories perguntando o que você faria, o que você diria para você mesma se você pudesse ficar de frente para você mais jovem. E tive algumas respostas que eu achei bacana, achei legal. Isso fez eu lembrar de uma situação muito importante para mim que aconteceu na minha vida e eu quero compartilhar com vocês. Quando eu tinha 8 ou 9 anos, mais ou menos, eu, minha mãe e meu irmão fomos morar em Salvador, na Bahia. E quando a gente chegou lá, a gente foi morar num conjunto habitacional que hoje é considerado o maior conjunto habitacional da América Latina, chama Cajazeira. E ele é separado por vários condomínios, né, vamos dizer assim. Quando eu cheguei lá, eu fui morar em um que chamava Estrela. Bem na frente do meu apartamento tinha um pátio, um estacionamento bem grandão. E quando eu cheguei lá, o apartamento, por ser novo, ele não tinha piso, ele não tinha azulejo no banheiro, ele não tinha chuveiro, não tinha pintura, não tinha nem luz quando a gente chegou lá. Era bem novo mesmo, então era bem precário assim. E eu lembro de um dia que eu fiquei, uma tarde assim, eu fiquei de frente para aquele estacionamento na minha janela. Se eu fechar meus olhos parece que eu me vejo lá. E eu fiquei me questionando muito. Eu fiquei perguntando para mim mesma, eu perguntava muito para Deus. Eu falava assim, será que é só isso mesmo? Será que algum dia eu vou ser alguém? Eu sempre sonhei em ser médica quando eu era criança. Será que algum dia eu vou ter alguma coisa? Será que eu vou conseguir ser alguém na vida? E aquilo me deu uma certa angústia. E hoje eu entendo que aquilo ficou preso naquela criança. E as coisas passaram, eu fui embora de lá, a gente voltou para o sul. E eu passei a minha vida toda querendo voltar naquele lugar. Eu sempre falava, sempre comentava com as pessoas, eu morei na Bahia, morei em tal lugar, e contava, mas eu não entendia o padrão que eu estava vivendo, que me impulsionava sempre a querer estar lá, a voltar lá. Por quê? E aí, se passaram 34 anos, eu consegui achar algumas pessoas que eram vizinhos, minha melhor amiga de infância, e eu comprei as passagens de avião e a gente foi para lá. Eu queria mostrar, né, para minha família os lugares que eu falava que eu tinha vivido, que foram importantes para mim. E quando eu cheguei lá, um amigo meu, que na época, quando eu vim embora, ele era criancinha, pequenininho, devia ter uns 4 anos. Hoje ele é Uber lá, o Anderson. E ele foi me buscar no aeroporto e no outro dia ele foi me levar para rever o bairro. E a hora que ele entrou naquele condomínio, que eu vi os prédios assim longe, aquilo começou a me dar um aperto no coração, começou a me dar uma adrenalina, começou a me dar um negócio por dentro, assim, parecia que meu peito ia explodir. E aí tava chovendo, ele parou o carro na frente daquele apartamento assim, e eu fiquei olhando para aquela janela, me deu um nó na minha garganta, e eu olhei para a janela, a sensação que eu tinha é que eu estava vendo aquela criança lá, a sensação que eu tinha é que eu estava de frente para mim mesma, levando a resposta. E eu fiquei parada assim alguns minutos dentro do carro. Não deu para descer por causa da chuva e eu olhava para aquela janela e a sensação que eu tinha é que eu estava indo levar resposta para aquela menina que ficou presa há 34 anos naquela janela. E eu lembro que eu olhava para a janela e eu falava assim, deu tudo certo, você pode ficar segura, pode se sentir segura, você conseguiu ser alguém, você venceu. Diante de toda aquela situação de precariedade que eu vivia, eu consegui ir de avião, eu consegui levar minha família. Pode parecer algo bobo para as outras pessoas, para alguém, mas para mim, para minha criança ferida, para minha criança interior, aquilo foi
maravilhoso, foi magnífico. E a partir do dia que eu fui lá na frente daquela janela, e eu nem imaginava, não conhecia sobre criança interior, na verdade eu estava entrando no mundo da hipnoterapia, mas a partir daquele dia eu comecei a sentir leveza. Aquela resposta me deu paz. Foi muito bom voltar lá e contar para aquela menina que deu tudo certo, como se eu pudesse liberar ela, libertar ela daquela janela. Eu fiquei presa 34 anos numa janela, esperando a resposta. Então, quando a gente fala sobre criança interior, é muito importante ressignificar as coisas. Eu nunca mais senti aquela angústia, eu nunca mais senti aquela necessidade de voltar com aqueles sentimentos. Hoje eu quero voltar novamente, eu quero ir lá novamente ver meus amigos, eu quero ir lá dar um abraço aos meus amigos assim que puder. Mas é com outro intuito. Não é mais para levar resposta nenhuma, porque eu me libertei daquilo, graças a Deus. Então, quando a gente fala sobre criança interior, é algo muito sério. Às vezes tem alguma coisinha que está ferindo, que está machucando e que precisa de uma resposta. Precisa ser olhado com carinho. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa completamente em paz, completamente tranquila com isso. Que mesmo sem saber, eu acabei ressignificando algo que era muito importante para mim. Então eu consegui voltar e ressignificar os sentimentos da minha criança interior.